A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para ministrar a nossa escola bíblica dominical. Essa escola que é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, e eu, assim como outros professores, temos a responsabilidade de ministrar essas aulas. Nesta manhã, nós iremos ministrar a lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Nós estamos estudando neste trimestre um tema extremamente importante para a igreja e para nós cristãos. Nós estamos estudando a respeito do avivamento. O avivamento em todo o tempo da história, o avivamento na vida de alguns homens especiais, e hoje nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. O tema deste trimestre é Aviva a Tua Obra. Que o Senhor possa vir nesta manhã na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, nos nossos corações, trazer um quebrantamento e um avivamento. Então eu lhe convido desde já para você fechar os seus olhos, nós iremos orar a Deus agora, pedindo que o Senhor ilumine aqui a nossa mente, o nosso entendimento e também trabalhe em nossos corações, para que nós estejamos receptivos à sua palavra. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã nós aqui na Tua presença estamos reunidos. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Precisamos ser avivados, renovados, revestidos. E nesta manhã eu lhe peço, tanto na minha vida, quanto na vida de cada um destes ouvintes que estão participando dessa escola bíblica dominical, que o Senhor possa invadir os seus corações e trazer quebrantamento, arrependimento, desejo de Ti. Senhor, trabalhe em nossas vidas de forma especial nesta manhã. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Bem, meus irmãos, o texto áureo da nossa lição de hoje, ele diz o seguinte, texto áureo, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 5. A verdade prática, que é aquilo que nós podemos extrair de verdade, de prática para a nossa vida, diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Através do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, do versículo 7 ao versículo 10, e depois no capítulo de número 47, do versículo 1 ao 5 e também o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora o capítulo 47 de Ezequiel, continuando.
versículo 1 ao 5 e depois o versículo 9. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Palavra maravilhosa, descrita no livro do profeta Ezequiel, o profeta das visões, profeta que esteve no cativeiro babilônico, e ali Deus revelou a ele coisas maravilhosas a respeito de um povo, explicando para Ezequiel, ou mostrando através de visões para Ezequiel, os motivos pelos quais aquele povo foi levado ao cativeiro. Motivos como pecado dos mais diversos tipos, profanação do templo, incesto, todos os tipos de pecado e imoralidades sexuais que eram cometidos pelo povo, chamado povo de Deus. Os sacerdotes vivenciavam uma falsa religiosidade, era uma coisa na frente no templo e faziam outras coisas, adoravam outros deuses pelas costas. Aquele odor dos pecados, das falhas de Israel subiu às narinas de Deus, e Deus então levantou uma nação ímpia que trouxe castigo e juízo ao seu povo. Ezequiel, nós tivemos três deportações para a Babilônia. Ezequiel participou da segunda deportação. Na primeira deportação, ano 605 a.C., foram levados os nobres do povo para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e alguns da elite dos judeus. Na segunda deportação, no ano 587 a.C., então foram levados mais de 10.000 judeus, também trabalhadores, operários, e entre eles estava o profeta Ezequiel. A última deportação em que houve a destruição total do templo, a destruição de Jerusalém, que foram levados todos os utensílios da casa do Senhor, e acabou-se ali a esperança dos israelitas, foi a deportação de 586 a.C. E ali Jeremias era um profeta contemporâneo, ele ficou em Jerusalém profetizando ainda, e Ezequiel foi levado, e a Bíblia nos relata que ali à beira do rio Quebar, numa aldeia, num local em que os israelitas foram colocados para habitar nas terras da Babilônia, ali Deus deu visões a Ezequiel. Então nós vamos partir aqui nessa lição da imagem do vale de ossos secos, no capítulo 37, também da imagem das águas do capítulo 47 de Ezequiel. E embora estas visões tenham um contexto específico para a nação de Israel, nós podemos aplicá-la, né, como um paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo. O que Deus deseja fazer com o seu povo? Deus deseja trazer vida onde não há mais vida.
Deus deseja manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual. Deus deseja avivar o que já está morto. Então nós vamos ver que Deus fez isso muitas vezes no decorrer da história, em sua igreja. Portanto, Ele pode fazer de novo. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, que o Senhor trabalhe em nossos corações, através desse estudo da palavra, através de sermos chamados a estar na sua presença e que possamos vivenciar um mover do Espírito, um avivamento espiritual nos nossos dias. Vamos estudar um pouco sobre isso. Os objetivos da nossa lição hoje são os seguintes. Primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo objetivo, identificar os grandes avivamentos no mundo. Obviamente, nós iremos aqui nos ater a apenas alguns. Se os irmãos quiserem buscar informações, os irmãos podem buscar que há vários avivamentos no decorrer da história. Vamos ater alguns aqui apenas. E o terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Iniciando aqui a nossa lição, você que tem a sua revista na página 56, o que Deus fez no tempo de Ezequiel, Ele ainda pode fazer atualmente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque Deus é o mesmo. O tempo passa, os reinos vêm e vão, os homens passam, os governos caem, mas Deus continua o mesmo. O Deus que agiu no povo desde lá dos tempos remotos, Ele continua querendo um relacionamento contigo, comigo hoje. Ele pode nos avivar. Então Deus produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento, por intermédio do movimento pentecostal. E cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e também 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então vamos entrar aqui. A palavra-chave desta lição é despertamento. É realmente despertar. Acordar do sono. É entrar agora num estado de atenção. Despertamento. Primeiro tópico da nossa lição, o avivamento no tempo de Ezequiel. O subtópico de número 1 diz: calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Vamos ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 6, versículo 3 ao 5. Diz assim: E dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. A palavra de Deus através do profeta Ezequiel era uma palavra dura, de repreensão, porque o que estava acontecendo aqui era adultério espiritual. O povo de Israel estava adorando outros deuses e vivendo uma vida de pecados deploráveis. Então Deus coloca a sentença, mas é uma sentença
que ela também tem o seu lado de misericórdia, porque Deus deu oportunidades para o povo se arrepender. Até o momento em que a taça da ira de Deus se enche, e então Deus envia o castigo. Porém, o castigo de Deus para o povo dele, ainda assim, neste momento, é um castigo que também envolve misericórdia, porque Deus coloca um castigo para que o povo aprenda e se arrependa. Não é um castigo como se fosse um ponto final que acontecerá no juízo do grande trono branco. Este será o ponto final, mas até então, desde o início da história até aqui, Deus tem trabalhado para que os homens se reaproximem dele. Olha o que está escrito também no capítulo de número 9, no versículo de número 4. E disse-lhe o Senhor, capítulo número 9 de Ezequiel, versículo número 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então observem que no meio dessa calamidade, desses pecados que estavam extrapolando todos os limites, ainda assim, haviam homens que não estavam de acordo, que suspiravam, que clamavam a Deus, que gemiam por causa dessas abominações. Esse é um alento, esta é uma esperança para todos nós, nos dias difíceis que nós vivemos. Elias também achava que no tempo dele, só tinha sobrado ele, que estava lutando contra os profetas de Baal e contra os enganos e a idolatria do povo. Mas um dia o Senhor falou para ele, não Elias, fique tranquilo, tem mais 7.000 que não se dobraram perante Baal. Então hoje em dia, como nós vemos movimentos de todos os tipos, e o mundanismo entrando, o relativismo invadindo a sociedade, e chegando sorrateiramente às igrejas, o progressismo, e tantas coisas que a sociedade moderna tem cultuado, mas eu tenho certeza que no meio de toda essa sujeira que há no mundo, há luzes, há sal, há pessoas que ainda suspiram, que gemem por Deus, pedindo misericórdia, pedindo um avivamento, pedindo que o Senhor venha sobre nós. E é por causa desses clamores, por causa dessas orações, que a gente continua crendo que a qualquer momento o Senhor pode vir sobre nós com um grande avivamento nestes dias. E então nós glorificaremos, sentiremos, e a sociedade ao nosso redor será transformada pelo movimento que o avivamento traz. Então, diante de tão grande calamidade, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Ezequiel 36, 21 está escrito, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ou seja, os israelitas profanaram o nome do Senhor, mas o Senhor os poupou por amor ao seu nome. Que coisa maravilhosa a misericórdia do Senhor. Entrando aqui no subtópico de número 2, vamos ver aqui Ezequiel 37, o vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Diz a palavra de Deus, Ezequiel 37, 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Este era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Deus estava mostrando para Ezequiel que aquele cenário de desolação, aquele cenário que parecia o fim,
dava a sensação de que não teria mais solução. Deus mostra através da visão do vale de ossos secos, que da impossibilidade humana, Deus faz ressurgir, no meio de ossos secos, Deus é capaz de reviver e trazer vida novamente. Então Deus traz uma mensagem de esperança para Ezequiel. É possível, Deus tem poder para trazer vida, ou para dar vida onde não há mais vida. Isso é um alívio, é um alento para nós, irmãos. Gera em nós uma expectativa, aumenta a nossa fé. Às vezes você olha para uma pessoa, para outra, que você diz, essa está acabada. Essa está caída em pecado, nos mais profundos pecados, não tem solução para ela. Pois eu digo, baseado na palavra de Deus, que o Senhor é capaz de reviver, de dar vida para a pessoa que está morta, completamente morta espiritualmente. O Senhor pode dar vida. Quem sabe seja seu filho, seja alguém que você ama, e você olha e você diz, não tem jeito. Mas Deus tem poder para dar vida, para reviver, para trazer novamente vida e esperança, e colocá-lo de pé, e colocá-la de pé na presença dEle. Então aqui o tema, o cerne desta visão, era o avivamento que Deus traria a Israel novamente. O livro de Ezequiel, no capítulo número 11, Deus faz uma promessa no versículo 17 e 18 para Ezequiel. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus já tinha prometido restauração ao povo. Agora eles estavam vendo a situação deplorável e achando que não tinha mais solução. E Deus mostra a possibilidade de avivar, de trazer vida, mesmo num cenário de morte. Era um cemitério de ossos sequíssimos. Deus então mostra para o profeta, através de uma visão, que ele é capaz de restaurar mesmo a situação mais impossível. A segunda visão é o rio das águas purificadoras, que se encontra no capítulo 47 de Ezequiel. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450, 500 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, ou de 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos lombos, e finalmente a nado, não conseguia mais, não dava mais pé. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura, e daria vida em tudo que passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Só para nós explicarmos um pouco, irmãos, e trazermos aqui uma ilustração a respeito deste rio de águas que Deus levou o profeta Ezequiel a ver, a entrar, através dessa visão. Nós vimos que em determinado momento, quando ele entra naquelas águas, 450 metros, as águas davam ao tornozelo. Mais 450 metros, as águas davam aos joelhos. Mais 450 metros, a água dava na cintura. Mais 450 metros, ele já não tinha mais pé. Ele tinha que atravessar a nado. Olha que interessante o aprendizado que nós podemos extrair das figuras dessa visão. A primeira etapa, quando as águas davam ao tornozelo. Aqui eu estou pegando o livro de apoio do pastor Elinaldo Renovato, que é o escritor dessa revista, Aviva a Tua Obra. Numa primeira etapa, em que o profeta sentiu que as águas purificadoras chegavam apenas aos seus tornozelos, podemos dizer que se trata do crente que não se aprofunda no relacionamento com Deus. Ele está firmado sobre os seus pés, sobre a sua vontade. Os seus conceitos
e as suas percepções humanas da vida. Pode se aplicar a igrejas que se deixam levar por uma liturgia humanista, que não busca aprofundamento no estudo da palavra de Deus. Nessas igrejas, a maioria dos crentes não lê a Bíblia, e muito menos estudam-na. Limitam-se a ouvir a leitura oficial ou devocional no culto e a ouvir mensagens bonitas, agradáveis e superficiais. Então, os primeiros 450 metros, água aos tornozelos, representam um crente superficial, que não se aprofunda na presença do Espírito. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é ilustrado de várias formas, como a pomba, como um vento, ou como a água, como um rio de água. Então aqui nessa visão de Ezequiel é levado a se aprofundar nesse rio até chegar ao ponto em que ele não tem mais o domínio sobre o chão, em que ele mergulha profundamente. Então olha só, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, as águas davam no joelho do profeta. Podemos entender que se trata do crente que já tem mais comunhão com Deus, mas ele ainda não está bem firmado nos seus pés em termos espirituais. Ele continua dominado por sentimentos humanos e carnais. Está ainda andando com os pés no chão da vida humana. Em relação a igrejas, pode ser entendido o caso das que já passaram por uma evolução na busca do conhecimento da palavra, mas que ainda dão lugar às pregações liberais que visam agradar aos homens e não a Deus. A terceira etapa, o profeta sentia as águas cobrirem-lhe os lombos ou o seu peito. Trata-se do crente que ainda tem os pés na terra, mas já se sente mais envolvido pelo rio da graça de Deus, estando mais voltado para cima, para as coisas espirituais. A sua comunhão com o Senhor já evoluiu bastante, e ele pode sentir mais a presença de Deus. Há igrejas que conseguem avançar no relacionamento com Deus, levando as pessoas a orar, a ler a Bíblia, sendo, portanto, uma situação bem melhor que as anteriores. E a última etapa, a quarta etapa, o profeta sentiu que os seus pés não mais tocavam o chão do rio, pois as águas eram profundas e que para atravessar o ribeiro precisava nadar. Esse é o nível ideal, é o nível da maturidade cristã. O crente deixa de ser carnal ou natural e passa a ser homem espiritual, que discerne bem tudo. Ele alcança um nível espiritual em que ele pode dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em se tratando de igrejas, trata-se da situação desejável, em que a liderança dá exemplo em buscar a presença de Deus e leva os crentes a terem maturidade espiritual, não se deixando levar pelas falsas teologias liberalistas dos tempos presentes. Que lição maravilhosa a respeito da visão de Ezequiel. Seguindo, primeiro tópico, sintetizando: o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Tópico 2, vamos para os grandes avivamentos no mundo. Como eu já disse no início, nós nos ateremos a apenas alguns deles. Primeiro, na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em uma situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37, 47. Distantes de Deus, sem relacionamento nenhum com Deus, profanando o nome do Senhor, na idolatria, no pecado. Então, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Esse avivamento ocorreu de diversas maneiras, mas vamos citar aqui na Alemanha, por volta de 1722. O conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais.
Na lição de número 3 da nossa revista, a aula que eu também ministrei, eu abordei um pouco sobre a história dos morávios. Houve um movimento muito grande. Eles eram protestantes de várias denominações que fugiram de uma perseguição que houve no seu país e eles acabaram encontrando refúgio nas terras do conde Zinzendorf. Ali, os irmãos imaginam, cada um de uma denominação, eles tinham algumas divergências, mas o conde Zinzendorf, ele conseguiu unir esses povos que tinham algumas visões teológicas diferentes, naquilo que os unia, em Deus, em Cristo. E eles começaram a ter uma comunhão e colocaram no seu coração o desejo de orar. E orando, buscando a Deus, eles receberam um avivamento do Senhor. O avivamento, irmãos, sempre ele é precedido por um arrependimento, por um reconhecimento da situação em que nós estamos diante de um Deus que é santo e poderoso. Não há avivamento que não seja precedido por lágrimas, por reconhecimento e arrependimento. Este é o princípio de um avivamento. Então esses homens perceberam que eles precisavam mais de Deus. Eles sentiram esse desejo de buscar mais a Deus. Então eles colocaram um propósito de fazer ali uma corrente de oração. Então eles começaram a orar, homens, mulheres, 1 hora cada um, durante 24 horas por dia, eles iam se revezando. E esse movimento de oração, irmãos, é o movimento mais longo da história, porque eles fizeram esse relógio de oração que durou 100 anos. Olha que coisa linda! E deste movimento, esses morávios, eles sentiram, depois de ser cheio e de buscar a Deus, porque o arrependimento traz essa busca a Deus, e aí Deus enche com o Espírito Santo, e as pessoas começam a desejar mais, e começa a brotar nela os frutos do Espírito. Qual que é o desejo? Um dos frutos do Espírito, o amor. Então eles começaram a sentir desejo por almas, e ali eles saíram no evangelismo mundial, fizeram um processo de missões mundiais, os morávios. Diz a história que num desses barcos, quando eles estavam caminhando para a Geórgia, estava também num desses barcos, além de 25 irmãos morávios, estava também um jovem chamado John Wesley. E John Wesley era um jovem cristão que acreditava e conhecia a palavra de Deus, mas precisava de um relacionamento mais profundo. E esse barco, quando estava caminhando no mar, houve uma grande tempestade. E essa tempestade, o barco estava quase naufragando. Todas as pessoas dentro do barco estavam com medo, mas os irmãos morávios, com suas esposas e seus filhos, cantavam hinos a Deus, entoavam, faziam seu culto, e aquilo chamou a atenção e despertou a curiosidade de John Wesley. John Wesley foi pego numa situação conflitante consigo mesmo. Ele dizia: eu sou crente, eu temo a Deus, eu conheço o Senhor, mas eu estou com medo que esse barco vai afundar. Enquanto isso, aqueles irmãos estão orando, cantando hinos, como se nada tivesse acontecendo. Acabando a tempestade, John foi até eles perguntar: mas viu, vocês não têm preocupação, não têm medo nenhum? Não, nós não temos medo da morte. Nós continuamos servindo ao Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aquilo chamou a atenção de John Wesley e fez com que ele buscasse mais o Senhor. E depois nós vamos ver a revolução que aconteceu, o avivamento que aconteceu também na Inglaterra por meio de John Wesley. Então olha o que Deus faz através da vida dos homens. O avivamento, como eu disse, ele é precedido de um arrependimento, de angústia na alma, de desejo de Deus, de uma conversão genuína, um interesse em fazer as coisas e buscar as coisas de Deus. E a consequência do avivamento sempre é missões. O avivamento gera um amor de Cristo em nossos corações, o desejo de resgatar as almas que estão perdidas neste mundo. Segundo o avivamento, antes aqui ainda, no tópico 1, nós vimos na Alemanha, temos o avivamento na Inglaterra. Eu já passei aqui um panorama sobre a história de John Wesley, mas por volta de 1740, John e seu irmão Charles Wesley, e também um outro pregador, George Whitefield, atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito, e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Este era o sentimento que John tinha em seu coração. Ele seguia uma religiosidade, mas não sentia poder, nem frente à adversidade ou à beira da morte ali, ele temeu. E ele falou: eu não posso sentir isso. Deus é muito mais do que isso. Quando ele viu nos irmãos moráveis aquela fé inabalável, ele foi buscar. E quem busca o Senhor encontra.
Quem vai atrás de Deus, quem mergulha nesses rios que Ezequiel viu, encontra o Senhor. Quer o segredo para a tua vida ser abençoada? Mergulhe no rio do Espírito Santo. Mergulhe de cabeça, mergulhe profundamente, mergulhe totalmente. Deixa do lado de fora todo o seu eu. Mergulhe intensamente nos rios de Deus. Também houve um avivamento no país de Gales, quando um garoto chamado Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, se converteu. E depois de um tempo ele reúne seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus. Num domingo, dizendo que Deus enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus, que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Irmãos, esse jovem aqui, ele estava num culto, num determinado culto, e um pregador foi pregar. E a mensagem do pregador era: quebranta no Senhor. E aquela palavra começou a arder no coração daquele jovem: quebranta-nos, quebranta-nos. E aí houve uma grande mudança. Ele sentiu a necessidade e foi buscar a Deus nesse sentido. E o Senhor quebrantou e fez grandes obras através da vida dele. Segundo tópico, nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de J. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então eles, buscando a Deus, irmãos, os avivamentos sempre tiraram os homens da religiosidade fria. Sempre trouxeram e aqueceram os corações dos homens em busca de alma, em busca de Deus. Aconteceu isso também em períodos anteriores com os puritanos, que eram servos do Senhor, mas que acreditavam numa vida mais alheia às coisas deste mundo, mais dedicada a Deus. Sempre que um homem escolher na sua vida dedicar mais tempo, dedicar mais a sua vida a Deus, se entregar mais inteiramente a Deus, ele sempre vai encontrar mais de Deus. Estes homens, eles procuraram isso e causaram através das suas vidas, o Espírito Santo de Deus trabalhou e grandes avivamentos vieram às suas comunidades, às suas nações, e o avivamento tem o poder de mudar. Tem o poder de mudar, a história nos diz isso, o avivamento tem o poder de mudar a política, a cultura de uma sociedade e as relações econômicas de uma sociedade. É tremendo quando Deus trabalha no avivamento com o seu povo. Imagina só, nós aqui na nossa geração vivendo dias tão difíceis, e aí Deus aviva o nosso povo aqui, a nossa cidade. Irmãos, crente avivado não dá trabalho para a polícia, não tem roubo, não tem... Se a igreja, se a cidade se convertesse a Deus, a polícia não teria trabalho, nós não teríamos o que acontece muito hoje no meio da política, propina, suborno. Não, estaríamos vivendo em paz, não teria briga na rua, teria simplesmente comunhão, amor, paz. Basta sermos avivados para podermos viver essa experiência de convívio social em harmonia, em paz. Sem um querendo extorquir do outro, como nós vemos na sociedade atual. Terceiro subtópico, do tópico 2, são raízes do avivamento pentecostal. Lá no ano de 1900, Charles Parham, um obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar um movimento de fé apostólica. O propósito era preparar obreiros leigos para evangelizar. Ele fundou então o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Aí os alunos estavam lá estudando Atos 2. Parham acreditava no batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas. Os alunos estavam estudando, a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo,
a promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes e inicia-se então um movimento nos Estados Unidos que não acontece somente nos Estados Unidos. Esse avivamento ele acontece em vários locais, mas em 1901, em Houston, no Texas, um pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, ou em inglês Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham. Ali, ele foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Então aqui tem algumas fotos, algumas imagens de Charles Parham pregando ali ao ar livre e também sendo notícia nos jornais da época. Depois, no ano de 1906, esse negro que assistiu a essas reuniões de Parham, diz a história que Seymour, na época da segregação racial norte-americana, ele não podia entrar dentro do templo e sentar junto com os irmãos de cor branca. Então ele ficava sentado numa cadeira do lado de fora, ouvindo as mensagens. Olha que coisa, irmãos. Mas aí, em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. E ali começou a pregar a mensagem pentecostal, na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado, na rua Azusa, 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Neste avivamento, em que William Seymour é uma das figuras mais proeminentes, irmãos, a gente sempre vai ter uma figura que ganha destaque nos acontecimentos mundiais. Mas é importante sabermos que não são figuras únicas. Deus não trabalhou somente nestes casos aqui, através de um homem só. Existem muitos outros. Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos a figura de Pedro, nós temos a figura de João, o livro fala uma boa parte a respeito de Paulo, mas também, quando a igreja foi dispersa, depois da perseguição que ocorreu após a morte de Estevão, a Bíblia nos relata de homens, de judeus, cristãos já, que saíram e foram, e por onde eles iam, eles pregavam a respeito de Cristo. Estes eram anônimos. Nós não sabemos o nome deles, mas sabemos a importância que eles tiveram por pregar a Cristo aos gentios, até antes mesmo de Paulo. Então há muitos anônimos em cada movimento, em cada avivamento, que Deus está usando e trabalhando em todos os tempos. Nesse caso aqui, irmãos, este movimento, ele mexeu com a cultura. Porque os negros e os brancos nesse período nos Estados Unidos não tinham um contato, uma relação, não tinha proximidade. E lá nos cultos, lá na rua Azusa, entravam negros, brancos, ricos, pobres, ambos entravam ali, adoravam a Deus, falavam em línguas estranhas, eram batizados, o rico estava junto com o pobre, o negro estava junto com o branco, o sentimento era um, porque o Espírito era um só. É isso que o Senhor faz. O Espírito do Senhor tira a divisão do nosso meio. O Espírito do Senhor tira a divisão do nosso meio. Sintetizando o segundo tópico, grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Vamos para o tópico de número 3. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo.
Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Que coisa linda, irmãos. A sociedade tinha problemas, segregação racial, racismo puro. É um absurdo o que acontecia na sociedade daquela época e era tratado como algo comum. Aí vem o Espírito Santo, invade o coração dos homens, trabalha na vida deles, e aqueles que se enxergavam diferente passaram a se enxergar iguais e amaram os outros, e ali eles se abraçaram, e ali eles choraram. O mundo precisa mais de Deus, o mundo precisa mais do Espírito Santo. Se nós tivermos mais o Espírito Santo, nós não vamos precisar de secretarias nos municípios, ou nos estados, ou no governo, para defender as causas dos menos afortunados. Nós não vamos precisar de entidades que defendam as minorias. Se o mundo tiver mais da presença de Deus e do Espírito Santo, nós não nos preocuparemos com as diferenças que existem entre nós, relativas à riqueza, a bens materiais e terrenos. Vejam o avivamento que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 2. Os crentes estavam unidos, unânimes, num só propósito. Aqueles que tinham mais bens, propriedades, vendiam as suas propriedades e dividiam com aqueles menos afortunados. Era a presença do Espírito Santo trazendo união, trazendo unidade, fazendo com que aqueles que tinham mais se preocupassem com aqueles que tinham menos. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem. É por isso que a nossa sociedade está vazia de Deus, vive em conflitos, vive em guerras, porque precisa mais de Deus. Se a sociedade der lugar para Deus, para o Espírito Santo de Deus, se esta sociedade se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se essa sociedade orar, se essa sociedade buscar a presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, Deus restaurará essa sociedade, trará um grande avivamento, as pessoas se amarão, se respeitarão e viverão em harmonia. Basta se arrepender e se entregar totalmente a Deus. Deus tem poder para fazer isso. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram. Seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos, para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Que nós possamos buscar, que nós possamos entender isso. Oh, como eu desejo que nós vivamos, que nós tenhamos essa experiência de um avivamento real. Neste momento, há um movimento na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, numa faculdade lá. Jovens cultuavam a Deus naquele templo e pregaram a palavra de Deus, e o culto acabou e eles estavam alegres e continuaram lá, e faz vários dias que eles estão lá louvando a Deus, servindo a Deus. E as notícias dão conta de viverem ali um avivamento. E por conta disso, multidões vão até Asbury para ver o que está acontecendo ali. Formam-se filas do lado de fora dos templos. Mas eu quero dizer algo para você. Um avivamento é precedido de arrependimento, e os frutos você vê depois. Eu tenho um maior desejo que desse avivamento em Asbury saiam pregadores, saiam missionários, a obra de Deus realmente avive os corações. Mas para você eu digo, você não precisa pegar um voo e ir até Asbury para sentir a presença de Deus e para ser avivado, não. Se você pegar hoje à noite, no culto da família, traga a sua família, se prepare, ofereça o melhor a Deus. Venha preparado para oferecer o melhor a Deus, traga a sua família e cultue a Deus de todo o teu coração. Se empenhe em orar, em consagrar a sua vida.
Começa a fazer um propósito com Deus. Se você fizer, se o outro irmão fizer, se eu fizer, se nós fizermos, nós não precisamos ir a Asbury para vivenciar um avivamento. Nós vivenciaremos um avivamento aqui em Rio Claro, na nossa igreja, nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Deus pode nos avivar, pode começar hoje. Se vocês observarem no livro dos Atos, aqueles apóstolos revestidos com o Espírito Santo depois da descida de Pentecostes, passar um momento, eles foram revestidos de novo. Nós precisamos ser revestidos de tempo em tempo. Por quê? Porque nós andamos nessa vida secular. Você sai da igreja, você vai para o teu trabalho. Lá no teu trabalho, na tua vida secular, tem tantos problemas para você resolver, você fica com a cabeça quente. Isso daí você vai esvaziando, focando nas coisas do mundo. E aí você precisa ser revestido de novo. Então esse é o segredo, é estar sempre em comunhão com Deus para ser sempre revestido, sempre avivado. A síntese do tópico diz que ao longo da história os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico. Concluindo a nossa lição de hoje, desta manhã, Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Não é sobre uma denominação, não é sobre um nome de uma entidade religiosa, não. É sobre o corpo dele, é sobre a igreja dele, a igreja do Senhor. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo, com perseverante fervor, preste atenção, com perseverante fervor, busque, insista, persista, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, que o Espírito Santo sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Coisa maravilhosa, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Hoje à noite, 18h30, nós temos o culto da família. Como eu já falei aqui, eu faço convite novamente, se prepare, venha hoje à noite e ofereça o melhor culto. Quem sabe hoje nós vamos vivenciar este sobrenatural de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Aproveite esse domingo e venha para o culto à noite. Feche os teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graça, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é boa, é poderosa, é eficaz, e nós estivemos aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Nós pedimos a ti, ó Espírito Santo, venha sobre nós, venha como um rio, transborde nas nossas vidas, ocupe todos os espaços, encha-nos com a tua presença poderosa. Nós queremos vivenciar um avivamento em nossos dias, que nós possamos fazer parte deste cenário em que o teu Espírito vem e encha o teu povo e cause transformações profundas em nossas vidas e na nossa sociedade ao nosso redor. Eu peço em nome de Jesus e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Fique com Deus.